Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra para esta era. Bem, estamos falando da palavra viva, e a palavra viva só pode ser um Deus vivo. E este Deus vivo, ele é a palavra manifestada. Muitos de nós não temos revelação porque aguardamos uma coisa que já aconteceu. Aguardam manifestar a palavra. E a palavra foi manifestada. Você tem a palavra Cristo, que foi manifestada, e era a palavra para aquela era dos judeus. Deus estava em carne, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Mas quando a palavra para a era judia estava em carne, manifestada, eles a rejeitaram. Eles criam na palavra escrita. Eles até criam na palavra falada pelos profetas. Mas não puderam crer e ver a palavra manifestada do dia, na era deles. Sempre o povo vê o que aconteceu, o que era, mas é difícil eles verem o que é. Eles dizem o que vai ser, mas não conseguem ver o que é. Então a gente está pensando na palavra para esta era. Alguém diz, mas existe mais eras? Não. São 7 eras da igreja. Agora, depois das 7 eras da igreja, você mesmo sabe que irmão Branham disse que ele nomeou vários nomes para esta era depois da 7ª era da igreja. Que não é a era da igreja mais, a era da igreja terminou. Se não termina a era da igreja, não manifesta a era do Filho do Homem, a era da noiva, teria que manifestar. E esta era só manifestaria quando a era da igreja e as eras denominacionais tivessem terminado. Todos nós estamos cientes disto porque é a revelação que o profeta deixou para todos nós. A maioria de nós apenas ouvimos as fitas do irmão Branham, lemos a mensagem, mas não conseguimos ver aquela fita materializada, aquela mensagem escrita materializada. Então você continua falando do que está escrito da Bíblia, mas quando chega nos dias de William Branham, as promessas escritas estavam manifestadas. A manifestada estava numa carne. Aí as pessoas falavam bem da palavra escrita, mas Deus não estava mais naquela palavra escrita. Eu sei que você assusta. Deus está no seu dia na palavra manifesta. Isto é, aquela pessoa do dia manifesta aquela palavra de Deus para aquela era. Por isso William Branham era a palavra de Deus manifestada no dia.
Aí você queria saber sobre as eras, sobre os selos, você queria saber sobre Apocalipse 9, o que aconteceu com os judeus, a morte dos judeus, Apocalipse 7, e você só poderia saber quando aquela palavra prometida em Apocalipse 10, de 1 a 7, estivesse manifestando aquelas revelações ocultas. Aquelas revelações estavam ocultas, estavam em mistérios durante as 7 eras da igreja. Mas nos dias da voz do 7º anjo, aqueles mistérios foram revelados. Isto é, aqueles mistérios não estavam mais na Bíblia. Não, era apenas letra. Mas agora estava manifestado. Quando eu digo a palavra manifestado, você guarda bem. É aquele versículo em carne. Isto é manifestar. Você tem que estar hoje manifestando alguma coisa. Você manifesta Deus ou você manifesta Satanás. Você não pode ficar manifestando as duas coisas ao mesmo tempo. Não. Ou manifesta a Deus ou manifesta a Satanás. E o tempo do cumprimento destas escrituras que estamos falando sobre Apocalipse 10 é para você manifestar a Deus. Logo terá um homem que é a besta, que também é a manifestação de Satanás. Ele vai manifestar, mas para este homem, que é a manifestação de Satanás, manifestar a igreja revelada, que alcançou a manifestação de Deus num homem chamado William Branham, essa igreja é raptada. Estamos aguardando isto agora. Por isso, nós falamos para você, desde a vinda do Filho do Homem, em Mateus 24, até chegar nesse tempo. Estamos hoje no tempo de uma palavra para esta era. A palavra para esta era, alguém diz, mas que era você fala? Só teve 7 eras, agora eu estou falando como William Branham falou, a era da noiva. A palavra para esta era da noiva. Você tem que saber que tem esta palavra para esta era. Aí você vai nas escritas da Bíblia, você vai também naquelas escritas da mensagem, você vai nos áudios da mensagem do profeta e se fixa ali. E Deus passou agora destes áudios, Deus passou agora destas letras e Deus está cumprindo outra letra. A gente queria que Deus ficasse só em Jesus Cristo. Mas aí não teríamos o ministério de Pedro, de Paulo, não teríamos João na ilha de Patmos. Bom, queríamos que ficasse apenas no mistério do Apocalipse, mas aí não teríamos o cumprimento das 7 eras da igreja e não teríamos o mensageiro, que é o 7º anjo, que foi William Branham. Não tem outro 7º anjo, só tem um 7º anjo, que eu conheço na Bíblia e na mensagem do profeta, é o William Branham, só um 7º anjo. Então, quando chega o tempo dessa manifestação do 7º anjo, ele começa a revelar as coisas que estavam escondidas dentro da Bíblia. E o ministério dele é tão grande que começa no Gênesis e termina no Apocalipse. É um grande ministério do 7º anjo. Eu estou falando para vocês do 7º anjo que já veio, que já pregou, que já revelou, que já morreu, que já foi para a glória e que não ressuscitou. Ele vai ressuscitar juntamente com os demais, que esta ressurreição é sair da tumba.
certo? Porque o poder da palavra que já foi dita, a grande mensagem do profeta já nos seus dias, já tivemos aquilo acontecido no grande estrondo daquele tempo. Porque a última trombeta é o 7º anjo. Não tem outra trombeta para os gentios, senão uma trombeta do 7º anjo. Logo haverá a trombeta dos judeus, que será Moisés e Elias. Mas Deus está terminando conosco agora com a 7ª trombeta, que é o nosso profeta William Branham. Nós cremos nisto. Por que pregamos? Porque cremos. Porque olhamos para trás e, ao apertar o play em tudo que o profeta pregou, e ao ler o que o profeta falou, isto já entendemos, já tivemos a revelação clara que aquilo já foi cumprido. Não tem nenhum selo para ser revelado. Não. Nós estamos hoje cumprindo o 7º selo, que é o final. Irmão Branham começou e a noiva termina. Começa no irmão Branham, o 7º anjo, que saiu da 7ª era para revelar estas coisas e formar essa noiva. E dentro desta era da noiva, agora, tem a palavra para esta era. Você não pode misturar a palavra de uma era para outra. Cada palavra teve o seu tempo, porque cada palavra foi uma partícula das escritas de Deus para o seu tempo. No tempo de William Branham, todas as partículas foram reunidas e reveladas. Todos os cabos soltos que foram deixados pelos mensageiros foram juntados pelo 7º anjo e foi tudo revelado nos dias da voz do 7º anjo, que foi irmão Branham. Não tem nenhum anjo mais alto do que o 7º anjo. O 7º anjo era o que tinha o 7º selo. O 7º anjo voou para o outro 7º anjo, que é o 7º anjo da constelação, diz o irmão Branham assim, voou para mim. Então o 7º anjo da constelação voou para o anjo natural. O espiritual, que tinha os 7 selos, voou para o anjo que estava manifestando aquele selo. Não tem outro anjo para manifestar o 7º selo, senão o 7º anjo, porque o que o irmão Branham diz que cada mensageiro representava um selo, então, obviamente, o 7º anjo representa o 7º selo, e o 7º anjo foi William Branham. Não existe outro 7º anjo. A ignorância das pessoas é falta de revelação, porque nos dias da voz do 7º anjo que foi revelado tudo que nós sabemos e o que nós pregamos hoje. Ninguém prega outra coisa maior do que o que Branham pregou. Me mostre na terra um homem que prega algo maior do que Branham pregou. Não tem nenhum homem que prega, porque todos os mistérios foram manifestados num corpo. Aquele corpo continha os mistérios das 7 eras da igreja e era o profeta do dia. Ele era a palavra para aquela era. Vocês querem colocar outro homem, não vai adiantar, porque quem revelou 7 selos, 7 eras, 7 trovões, novo nome, tudo que fala do 7 sendo o número de Deus, 7 sendo redenção, quem revelou foi o 7, porque não é para o 8º, se tivesse um 8º, revelar, certo? Não, era o 7º que tinha que revelar. O que nós temos que ver é que o ministério do profeta, com todos os segredos que estavam dentro dele, só poderiam conhecer estes mistérios a noiva, que fosse uma costela dele, que fosse a manifestação dele, porque ele partiu, mas ficou aqui na terra a costela. Alguém diz, mas não tem Bíblia para isso. Eu estou usando a Bíblia desde o tempo de Adão,
Em cada tempo, nós sabemos que nós somos a costela de Cristo. Todas as 7 eras, a gente vem pregando que nós somos a costela de Cristo. E a costela de Cristo, ali nas eras, não tem novo nome. Agora, quando chega na última era, que é a manifestação do último anjo, da 7ª e última era da igreja. E ele sai da era da igreja para poder revelar os mistérios escondidos dentro dos 7 selos. Irmão Brana parte. O que saiu dele? Sai a costela. Sai agora a noiva, a esposa, que ela vive com aquela mesma palavra. O que o esposo fala é o que a esposa fala. Alguém diz, mas como que você chama ele de esposo? Não, eu estou chamando 7º anjo, a palavra revelada, que é o esposo. Isso foi o que o próprio irmão Brana disse, que é a palavra revelada, é o esposo. Então você deve ter, parágrafo 101, a festa das trombetas. Então a palavra, ela foi revelada. Se você não tem a palavra revelada, você não tem o esposo. Se você tem a palavra revelada, isso prova que você é uma costela da palavra que foi revelada. Deus teve que adormecer o nosso profeta para poder tirar nós dele. Dele qual? Dele, a revelação. Toda a revelação que estava nele sai na esposa. A esposa é ele na terra. Por isso que nós temos que cumprir este ministério com a palavra para esta era. E a palavra para esta era está dentro da palavra para a era do tempo do irmão Brana. Isso eu quero dizer, o mesmo capítulo. É a palavra para a era. Os dias do irmão Brana, o anjo forte vem e materializa-se no irmão Brana. 10, de 1 a 7. Agora, Deus tem esta mensagem, enquanto não houver outra, eu vou pregar esta até que apareça outra, certo? Mas aqui nós estamos vendo que tem que falar o que Brana falou, não tem que fazer o que Brana fez. Vocês estão enganados. Que a noiva tem que ressuscitar os mortos, que a noiva tem que falar a palavra, e como o irmão Brana falou, e criar esquilo. Nada disso. Esse era o ministério do 7º anjo. O que a noiva tem que falar é como ela saiu dele, a costela que saiu de Apocalipse 10, de 1 a 7, é aquela encostada ao lado dele. Não foi tirado da cabeça de Apocalipse 10, 1. Foi tirado exatamente do lado de Apocalipse 10, 7. Você encosta Apocalipse 10, 8, ele saiu de Apocalipse 10, 7. É por isso que a noiva é a palavra manifesta da era. Apocalipse 10, 8 é a palavra manifesta hoje. Enquanto não aparecer outra, vocês têm que saber que esta que eu estou falando para vocês é a verdade. Irmão Brana falou sobre isso também. Mas eu quero só um pouquinho repetir algumas coisas, que todas as mensagens que pregamos, ela só pode ser pregada por William Brana, depois a gente fala. Quando você encontra uma mulher que fala diferente do marido, ela não é de crédito. Você sabia disso? A mulher tem que falar o que fala o marido. A igreja fala o que Cristo fala. Se a igreja, durante as eras, pregou o batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo, ela não é de crédito, certo? Não é. Ela não falou o que o esposo falou, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e eu e o Pai somos um. E quer dizer, então o nome do Pai é Jesus, está aí claro, Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja não fala a mesma coisa que Cristo, a palavra ungida,
fala. Por isso nós temos milhares de denominações, mas elas não falam o que Paulo fala. Paulo manda a mulher ficar calada na igreja, a igreja manda ela falar. Então, esta igreja não é de crédito. Você não pode crer numa igreja desta, ela não é a esposa, como Paulo ensinou, como Pedro ensinou no dia de Pentecostes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Se você não prega isto e chama-se de igreja, você não é de crédito para aqueles que são eleitos, certo? Isto é, você eleito não tem que acreditar numa igreja que não fala o que Paulo falou, o que Pedro falou, o que João falou, o que Cristo mandou eles falarem. Da mesma forma, você encontra agora em Apocalipse 10. Se diz ser esposa e prega que William Branham vai revelar ainda os selos, não é digna de crédito esta igreja. Se diz que o sétimo anjo é outro homem da Índia, da África, não é digna de crédito. Porto Rico não é digna de crédito, porque o sétimo anjo foi William Branham. Se eu disser para você, eu sou o sétimo anjo, você diz, você é um falso profeta, Osmar. Mas eu não sou o sétimo anjo. Mas que eu sou a esposa, eu sou. Que eu fui tirado de Apocalipse 10, 7, eu fui. Então, eu sou esposa. Estou ao lado. Se eu te disser uma coisa que Branham não disse, não creia. Vou repetir. Eu digo, HM faz parte do nome de Deus. Quem foi que disse? Branham. Abraão restaurado, 45. É tão claro você ver isto. Branham é perfeito, perfeição. Quem disse isto? Branham. MacArthur irmão lhe veio, parágrafo 28. O que você quer mais? Ele é Jeová Deus na minha carne nesta noite. Abraão restaurado, 145. Se Jeová Deus estava na carne de William Branham, como que Jeová Deus chamava? Agora, esse é o novo nome. Não é Jesus, é o novo nome. Que novo nome não é para você batizar nele. O batismo, você tem que saber que precisa de sangue. E não há outro sangue, não houve sangue animal e sangue de apóstolos e de profetas. Nenhum sangue deles podia fazer coisa alguma por nós. Deus verteu seu próprio sangue. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos resgatou com seu próprio sangue. Então, você tem que saber que só no nome do Senhor Jesus Cristo que você tem perdão dos pecados. Em nome de William Branham você não tem perdão de pecado. O que eu encontro na mensagem dos 7 selos, dos 7 trovões, é que nesses trovões eu tenho um novo nome. Tenho um novo nome. E o novo nome me dá fé de rapto. É o que eu aprendo. Primeiro selo 75 e outros parágrafos. É fé para arrebatamento, não fé para cura divina. Precisamos de fé para arrebatamento. E a fé para arrebatamento, isto é, revelação de rapto, revelação de arrebatamento. Isto é, crer de que tem uma mensagem que foi pregada, que ela está me dando fé para ser arrebatado. Tudo isso veio através do sétimo anjo. Quando eu digo a era terminou, quem foi que falou? Foi o irmão Branham que falou. Leia o primeiro selo. Tem vários parágrafos, eu não vou conseguir te dar todos os parágrafos, eu tenho eles aqui, mas não consigo te dar todos eles. Mas leia o 57, o 61, que eu tenho aqui, que é claro para qualquer um de nós. A gente sempre tem falado sobre isso. Agora observe, mas deve ser revelado o que? Os 7 selos. Deve ser revelado. Quando? Quando o Cordeiro deixa o lugar de intercessão. Se você diz que o Cordeiro está na intercessão, então não revelou os 7 selos.
Você não vê que você não é a esposa. Você não fala o que fala o esposo. Agora, eu queria que você entendesse que você tem que falar o que o esposo fala na revelação. Não é na primeira, segunda etapa. Hoje eles estão procurando trazer um avivamento à igreja e trazer até as mensagens que eles deveriam ter dado para nós. Lá em 1970, as mensagens novas, aquelas mensagens que o irmão Brana pregou, de 50, 53, 54, deveria ter dado elas lá para nós. Não, graças a Deus nós recebemos as mensagens dos selos, lá atrás. Agora, hoje eles estão dando as mensagens daquele tempo. Filho, aquele tempo foi o tempo da primeira e segunda etapa, você não pode voltar, você está andando de marcha ré. Você deveria saber que agora precisamos de fé para o arrebatamento. As mensagens que o irmão Brana pregou antes de 63, ele diz, com o que temos nós não faremos este rapto. Ele queria dizer, com tudo o que aconteceu daqui para trás, de 63 para trás, tudo que eu preguei, não tem jeito de ter fé para ser arrebatado. Nós necessitamos dos trovões. Primeiro selo 75. Tradução da voz de Deus. Tome isso, pelo amor de Deus. A palavra para esta era só pode ter saído da costela, que é ao lado da mensagem do profeta. Apocalipse 10, de 1 a 7 é a mensagem do profeta. Apocalipse 10, de 8 a 11 é o lado do profeta. Deus teve que ferir o profeta para que nós pudéssemos aparecer. Deus teve que levar nosso profeta para que nós pudéssemos ter a palavra para esta era. Agora eu sei que eles estão sempre querendo viver naquela mensagem da era passada, mas sempre foi assim. Os judeus queriam viver na era de Moisés e Jesus mostrou para eles que a era deles era aquela que ele estava manifestando a palavra. Outro, vocês não deveriam dar crédito, porque era Cristo, mas os judeus rejeitaram, mataram, ajudaram os romanos a matar a palavra manifesta do dia, que era a palavra para aquela era judia. Aí Deus começa no Pentecostes uma mensagem para a era gentia, falando aos judeus, gentios e samaritanos. Ele começa em Atos, fazendo esse trabalho, e veio até os dias da voz do sétimo anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, aqui estava manifestando o tempo do ômega, porque o alfa, Cristo, já tinha morrido. Agora era o ômega que tinha que trazer a mensagem para nós. Cristo num homem. Por isso, ômega é o fim. É o último profeta, na última era da igreja. Falando em eras da igreja, não tem mais do que 7, mas William Branham falou, só se vocês não estudam a mensagem. Irmão Branham chamou era abramita, era do filho do homem, era da noiva, era do entardecer. Tem muita coisa que irmão Branham, ele colocou estes nomes nesta era que eu estou falando para você, que neste tempo, quando Deus saiu dos pentecostais, estava tão pertinho do outro. William Branham era muito enganado com o pentecostal, porque estava muito pertinho um do outro, através dos sinais. Mas quando revelou os selos, ninguém igualava, e ninguém queria se igualar a William Branham, porque tudo era diferente. Ele perdeu mais de 10 mil de seus amigos, ele disse que ia perder, é provável que perdeu. Quando ele abriu aquela revelação dos selos, manifestou os 7 selos que estavam escondidos por 7 eras da igreja, e agora você lê, aí eu leio os 7 selos na Bíblia, mas ele não está na Bíblia mais. Ele estava manifestado em Branham, os 7 selos. O 7º selo você pode ir na Bíblia e ler, é silêncio, mas ele não está mais na Bíblia. Ele já esteve manifestado em William Branham. E a esposa que sai do capítulo 10, 7 de Apocalipse, que é o capítulo 10, 8,
certo? 10, verso 8, que a esposa que sai de 10, 7, ela é quem tem esta mensagem, ela fala igual ao esposo. Irmão Branco diz, o esposo é a revelação. Então ela fala igual à revelação, não igual à restauração, não igual aos dons, mas igual à revelação, aquilo que estava escondido e que foi revelado nos 7 selos até 65. Esta noiva fala igual a Brana, fala igual ao 7º anjo. Aí você aperta o play, mas Deus não está mais no play. Aí ficou difícil. Por que não está no play? Porque Deus está manifestado. Aquela palavra que você tem, ela está manifestada agora. Ela deve estar em carne em algum lugar. E nós devemos estar à procura desta palavra para esta era, para a era da noiva. Que nunca houve uma era da noiva como esta. Há muitas noivas, diz o profeta, mas haverá uma genuína, uma verdadeira. É esta que tem a revelação e a manifestação dos trovões. E aquilo que o William Branham não pôde revelar, porque Deus diz para ele, não diga a ninguém, não pôde falar para as pessoas, está dentro da mensagem. Mas quem sabe isso? Quem sabe o mistério do esposo? A esposa. A esposa é que o vê despido. Deixa eu falar claro para você. É a esposa. Outra mulher não pode, a outra denominação. Outra mulher não pode ver esse esposo despido. E o que é Apocalipse 10, de 1 a 7? É Deus despindo-se, revelando-se, mostrando o que ele é. E quem pode ver? Só a esposa. Só Apocalipse 10, de 8 a 11. Ela pode ver a nudez de Apocalipse 10, de 1 a 7. Nudez, isto é, a manifestação clara, a revelação. Quando fala nudez, você pensa em partes íntimas. Mas eu estou falando de uma nudez que você tem que pensar no espiritual, que estava escondido com um véu do Apocalipse, e veio Deus em carne, manifestou em William Branham e rasgou o véu, tirou o véu e apareceu claro para todos nós. A mesma coisa quando você vê o ministério deste dia, que é a palavra para esta era, quando ela está manifestada, ela é uma palavra que conhece o que o noivo, só ela conhece, porque quem fala de trovões? Só ela. Ela que saiu 10, 7, as outras saiu de Apocalipse 3, 14. Essas outras que não sabem nada da revelação dos selos, dos trovões, elas saíram também do 7º anjo, mas de Apocalipse 3, 14 a 22. Elas não saíram do 7º anjo recebendo a revelação de Apocalipse 10, de 1 a 7. E é por isso que você tem essa turma de crentes que não tem revelação do esposo. Não sabe quem é o esposo. Quando fala do esposo ser a palavra revelada, eles riem. Porque eles querem falar no esposo com parte íntima. E Deus vem com o esposo, que é a palavra revelada, diz nosso profeta. E eu creio nisso. Quando essa palavra é revelada, isso quer dizer, a palavra se despiu, manifestou, eu a vi. E quem pode ver? Somente a noiva que saiu. 10, 8 de Apocalipse saiu de 10, 7. Esta sabe o novo nome. Ela fala o que o esposo fala. Não apenas aperte o play. Apertar o play e não saber nada. Não ter revelação. Não ser costela daquela costela. É isso que era Eva. Osso de meus ossos. É isso que é a esposa. Osso dos ossos de Cristo, manifesto no 7º anjo. Ela é um osso que... Qual osso? O principal.
Exatamente. Só precisa de um filho. Deus precisou só de uma costela. Porque o espírito já estava dentro de Adão e ele tirou aquele espírito. Quando aquela costela sai, aquele espírito sai junto. Então Adão, que era masculino e feminino, conforme Gênesis 5:2, agora ele é um homem. E aquela parte feminina que estava dentro dele, Deus colocou do lado dele e ele chamou varoa, certo? Porque ela era parte dele, é uma costela. Sabe o que nós somos hoje, Apocalipse 10:8? Uma costela de Brana, uma costela de Apocalipse 10:7, certo? Só falta isso, você entender, você ter a revelação. Aí você fala igual. Não, por isso irmão Brana diz que a noiva de Adão caiu, a noiva de Cristo caiu. Ele disse, mas esta não cairá. Não é porque esta é melhor que as outras, mas aquelas outras perderam e esta ganhou. Esta ganhou. Ela ganhou a revelação. Ela saiu exatamente do cerne da revelação. Ao lado é o coração de Deus. Apocalipse 10:7. É o coração de Deus. E debaixo do coração está a costela, onde foi tirada a mulher. Então, debaixo de Apocalipse 10, está o versículo 8. 10:7 é o coração. 10:8 é a costela. Vai dizer, aonde está escrito isso, pastor? Coisa boa, né? Onde está escrito? Está lá na Bíblia. É você ver que agora João aponta para a esposa de Cristo. Se ele aponta para a esposa, é a costela. O que era Apocalipse 10:7? O coração. Debaixo, essa é uma luz boa, né? Debaixo do coração, debaixo de 10:7. O que é? 10:8. É a costela. É exatamente onde Deus adormeceu Adão e tirou a Eva. Adormeceu a Cristo e tirou a igreja das eras. Adormeceu a Brana e tirou nós. Pai Celestial, só a revelação pode acompanhar tão grande luz que o Senhor tem dado nesse dia, que podemos ver tudo corretamente. O que o povo perde, mas nós estamos agradecidos. O que o povo diz é mistério, nós estamos vendo revelado. O que o povo está apontando, um outro sétimo mensageiro, que a mensagem dele não combina com a Bíblia, não combina com a mensagem do seu profeta. Nós estamos olhando naquele sétimo mensageiro, aquele sétimo anjo que tinha o sétimo selo e voou para o anjo dele. Não voa para mais nenhum lugar, porque o Pai estava no Filho, porque o único corpo que o Pai podia salvar-nos era naquele Filho, era o corpo do Pai. Porque aquele sétimo anjo da constelação voou para Brana, porque era o último corpo e o único corpo que ele podia se manifestar. Estamos gratos por tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Jesus tem novo nome quando lhe ressurgiu e venceu a batalha. Foi com um novo nome que ele subiu. Seu novo nome é grande, seu nome tem poder. Seu novo nome é dado somente ao eleito depois que vencer. Seu nome foi mudado, seu novo nome é Brana, e só foi revelado para o eleito a quem ele ama. Seu novo nome é grande, seu nome tem poder. Seu novo nome é dado somente ao eleito depois de vencer.
e tem H-A-M, o novo nome seu, e com H-A-M o teu novo nome também é o meu. Seu novo nome é grande, seu nome tem poder, seu novo nome é dado somente ao eleito depois que vencer. Seu novo nome é grande, seu nome tem poder, seu novo nome é dado somente ao eleito